Olá, o objetivo desse vídeo é fazer algumas considerações sobre a crise de 2008, seguindo a, a apresentação que está faz muito tempo já disponível para download no site da disciplina, que é o site EPI Unila, tudo junto, né? epiunila.weebly, weebly.com, epiunila.weebly.com, sem o www no início. Bem, então vamos a essas considerações. A primeira coisa que vale a pena anotar é que os Estados Unidos são uma nação com o PIB em dólares mais elevado do mundo, né? O segundo PIB quando corrigido pela paridade do poder de compra. Nesse momento, isso falando atualmente, nesse momento aqui nos idos dos anos 2007, 2008, 2009, os Estados Unidos tinham mais ou menos o mesmo PIB corrigido pela paridade do poder de compra que a China, a República Popular da China. Nada obstante, a taxa de crescimento dos Estados Unidos e dos países centrais do Norte Atlântico estava já fazia muito tempo numa média inferior àquela outra de um cinturão de países que compreende a República Popular da China, também incluindo a Índia, né? E uma série de outros países emergentes. Então a gente precisa notar que é uma época, a década do ano 2000, é uma época em que os Estados Unidos imperam como a maior economia do mundo, coisa que só é eclipsado no final da década, mas que a taxa de crescimento anual, em média, vinha sendo inferior, muito inferior, àquela de uma série de outros países emergentes, notadamente a China, mas também a Índia. Isso está representado aqui no mapa que está disposto na página 2 da apresentação. Antes de entrar na página 3 da apresentação, eu gostaria de falar também que os Estados Unidos vinham de um processo já de uma certa longa duração, um processo relativamente duradouro de desregulamentação financeira. Quando houve a Grande Depressão nos anos 30, houve uma regulação por parte da Reserva Federal das atividades bancárias, prevenindo muito daquilo que se considerava especulativo. E a partir da era Reagan, essas amarras vão sendo desfeitas, certo? E a economia americana vai podendo funcionar com um sistema financeiro cada vez mais desregulamentado. Isso não está na apresentação, estou apenas colocando como parte do contexto. Uma outra coisa importante de anotar é que nesse período da década do ano 2000 e também na década de 90, houve uma expansão paulatina do endividamento privado, né? Então você tem o endividamento do setor privado financeiro, não financeiro e das hipotecas. Isso na tabela da página 3 está expresso, né? Então, durante essas décadas, acontece um crescimento verdadeiramente vertiginoso do setor privado financeiro e um endividamento um pouco mais suave do setor não financeiro, né? E do outro lado, o endividamento das hipotecas, são um tipo de endividamento familiar, é muito considerável também, não tanto quanto do setor financeiro, mas é muito notável. O que isso quer dizer é que as famílias estavam ficando cada vez mais endividadas e isso cada vez mais respondia pela construção de novos domicílios. Num determinado momento, né, a concorrência interbancária, que como eu disse vinha sendo muito desregulamentada, acaba levando os agentes do setor bancário a consentir com empréstimos de públicos cada vez de perfil mais arriscado, né? Cumpre anotar que nos Estados Unidos há muita discricionariedade, isso na verdade sempre foi apontado como uma vantagem do sistema americano. Ali há muita discricionariedade para concessão de empréstimos, né? Tradicionalmente você vai num banco e o banco faz uma análise do seu perfil de crédito que é muito individualizado.
o seu perfil é individualizado, ele é tratado como individual. Isso permite que você possa, primeiro, ter mais dados do que o que no Brasil se mobiliza para avaliar o cliente. Segundo, que você também pode ter uma conversa com o cliente para entender melhor a razão desse financiamento. Por exemplo, você não olha uma ficha de crédito em branco e fala, nossa, esse cara está querendo pegar mais crédito ainda, ele já se endividou tanto. Você pode olhar isso e incluir mais um dado. Será que ele está pegando crédito para quê? Né? Talvez ele esteja pegando crédito para construir uma casa, né? Que é um bem que ele tem a faculdade de vender se ele ficar em dificuldade. O que até eventualmente pode ser parte da garantia do empréstimo. Ou será que ele está pegando um empréstimo porque o negócio dele está em franca expansão? Né? Não é só o valor do débito dele contraposto às rendas dele que é observado. No Brasil é o polo oposto, né? Praticamente o gerente de um banco, quando ele vai dar um empréstimo, ele é um agente de um cartório. Ele fica lá recolhendo documentos, verificando se são fidedignos e coloca esses documentos no sistema. E se der qualquer dúvida, ele tem que enviar esses documentos para a matriz do banco ou algum setor do banco que não fica aqui na nossa cidade, né? Então, por exemplo, você pode estar com uma casa financiada e querer construir mais essa casa, aumentar o tamanho dela. Para você fazer isso e trocar o empréstimo é um parto, né? Não há elementos para isso. Você tem que conseguir o dinheiro, quitar o empréstimo, fazer outro empréstimo com uma nova avaliação do imóvel maior. É um sistema extremamente rígido no Brasil. E eles contrapõem aos Estados Unidos, porque lá tem um sistema extremamente flexível. Então, num ambiente de competição interbancária e expansão dos endividamentos em geral do setor privado, acabou ocorrendo uma certa leniência com o perfil de crédito de clientes cada vez mais arriscados. Esses clientes mais arriscados foram denominados, durante o período da crise, de subprime. Né? São clientes que não são prime. Prime são esses clientes que são atendidos pelos bancos de uma maneira como se fossem clientes de elite. Como tem aqui em Foz, lá ali perto da Praça da Paz, a agência do Itaú Personalité, que é um banco voltado para o cliente prime. Diferente do outro Itaú, que é um Itaú mais para as massas, né? Massas entre aspas, porque também no Brasil existem muitas amarras para você ter acesso ao setor bancário no que diz respeito a crédito. Mas enfim, aí a figura aqui da página 4 nos mostra isso, que foi havendo uma expansão muito grande durante a década, de 7,6%, né, para 23%, do setor, da participação do subprime, 23,5% em 2006, de 7,4% em 2002 para 23,5% em 2006, é a participação do subprime no conjunto das hipotecas. Hipoteca em inglês, essa palavra mortgage, né, que não tem nada a ver com latim, né, não é o mesmo vocabulário latino que a gente usa aqui, né? Na verdade, eu não sei qual é a origem de mortgage, mas é uma palavra totalmente diferente. Uma outra coisa interessante, né, é que existiu durante o início da década de 2000 taxas de juros muito baixas do Federal Reserve, né, muito baixas, chegando a 1% ali em 2003, 2004. A partir de 2004, essas taxas de juros básicas vão subindo até atingir 5% em 2007. Então, quando você conjuga uma economia onde o endividamento vem sendo sobrecarregado, né, em todo o setor privado, inclusive nos domicílios, onde a construção de novos domicílios vem dependendo desse endividamento, onde cada vez mais, um percentual cada vez maior dos endividados é esse chamado subprime, que são clientes mais arriscados, que tendem a perder o emprego antes se houver uma crise, né? E quando todas as taxas de juros dependem, em última análise, da taxa básica, e esta taxa básica começa a subir em 2004, não é de se estranhar que as taxas das hipotecas também vão subir e, ceteris paribus, alguns dos clientes mais arriscados não vão conseguir pagar as hipotecas. Veja também, né, no Brasil, as taxas, os valores das hipotecas são pré-fixadas.
Você consegue comprar um imóvel de 30 anos pagando o mesmo valor. As variações de ajuste da inflação são infinitesimais, são baseadas numa taxa chamada TR, taxa referencial, que é muito baixa. Então, a sua prestação sobe muito pouco ao longo dos anos, ela não ganha da inflação, o que contribui para arrefecer o risco de crédito, porque mesmo que o perfil do cliente vá piorando, né, ele vai tendo talvez mais condições de pagar porque o valor das prestações vai caindo. Tanto porque o sistema já preconiza isso, que você vai amortizando mais antes para a prestação ir caindo em valor real, como também porque ela perde da inflação ao longo do tempo. Nos Estados Unidos não, vai ter uma correção muito mais assintosa, muito mais automática do que é o valor das prestações pela taxa de juros vigente. E é também interessante que isso é um processo que se espraiou por vários países. Também existiu problemas com o setor imobiliário, né, foram apontados em outros países avançados, né, que tem um conjunto de gráficos na tabela 6, na página 6, que fala sobre Estados Unidos, Grã-Bretanha, Espanha, Austrália, França, Irlanda, e em todos esses há uma elevação do preço dos imóveis, o preço do metro quadrado dos imóveis. E isso é um dado que eu não havia chegado a mencionar antes, que essa expansão do setor creditício, que fomentou a construção imobiliária, também produziu nos Estados Unidos uma elevação do preço dos imóveis. E isso acabava induzindo especulação, porque as taxas de juros sendo baixas no ano de 2004, como eu falei, e os imóveis em expansão, por causa da expansão da massa de crédito, inclusive rumo ao subprime, né, fazia com que clientes, que inclusive não eram do subprime, clientes especuladores, tomassem empréstimo para construir moradias de revenda, para revender para outro, esperando que ao final o preço de venda fosse maior. E os bancos também eram mais lenientes com relação ao risco de crédito, porque eles pensavam, se eu tiver que retomar a garantia, o valor do imóvel vai estar maior e isso cobre os custos operacionais, entenderam? Então, bem, aí a gente prossegue aqui. Outro dado é que nos Estados Unidos a renda média familiar estava em expansão, desde 89, segundo o gráfico da página 7, até 2007. E depois de 2007 tem uma queda abrupta no rendimento das famílias. Isso, das rendimento das famílias em geral. É claro que o rendimento das famílias subprime vai ser ainda mais pesado. E isso vai dificultar particularmente que eles consigam honrar as hipotecas. E aí vejam, se houver uma redução dos preços dos imóveis, quando os bancos forem retomar as garantias, elas não vão pagar mais os custos operacionais. Se for muito volumoso esse processo, os bancos em si poderão ficar em dificuldade. Bem, então aí a gente tem um outro gráfico aqui, na página 8, que compara o investimento fixo residencial e não residencial. E aí, no período que antecede a crise, vocês vão ver que o investimento residencial chega a ultrapassar o não residencial, o que mostra que o apelo da construção imobiliária estava muito grande para os especuladores. Era muito atrativo construir uma casa esperando vendê-la por um valor mais elevado no curto prazo. Então todo o sistema ia se alimentando disso, né? Expande-se a massa de crédito rumo ao setor arriscado, mas por outro lado a renda está em alta, o que arrefece o risco, né? E por outro lado também o preço dos imóveis está em alta, o que se houver necessidade de retomar a garantia, dá um plus para o banco, dá um bônus que permite que ele pague o custo de operação, inclusive a retomada em si judicial do imóvel. Bem, aí nós temos também um outro gráfico que fala da taxa de poupança, a taxa de poupança doméstica nos Estados Unidos e a taxa de poupança privada, né? Ambas em elevação assim, linear quase, né? Dos anos 90 em diante. E aí acontece uma queda, né, abrupta ali durante a crise de 29 não, de 2008, né? Depois da crise de 2008, em que a taxa de poupança privada é levada a aumentar, quando que a taxa de poupança do setor privado, né,
ela contrai-se aceleradamente, justamente porque você tem todo um conjunto de problemas que a crise acarreta que faz com que as pessoas precisem resgatar a poupança para manter a solvência das suas companhias. Por outro lado, os consumidores têm que poupar mais por causa do medo da recessão, do medo de perder o emprego. Aí a gente tem aqui uma cronologia da crise, né? Eu me lembro muito dela, assim, porque ela foi sendo apresentada na televisão e eu já tinha muito sensibilidade para esse tema, porque um colega meu do mestrado já tinha feito uma dissertação, isso no ano de 2006, na Unicamp, sobre a crise iminente, né? O nome da dissertação era Política Monetária no Fio da Navalha. Porque isso era assunto da aula de macro no mestrado, a possibilidade de uma crise financeira originada no setor financeiro ligado ao financiamento imobiliário. Isso já estava escrito na história, né? Os bancos sabiam disso. Eu tive que fazer uma aula de macro, porque no mestrado a gente é obrigado a dar muitas aulas, né? Mesmo quando a gente não tem experiência nenhuma, a gente é obrigado a assumir com um colega assim, uma aula. E eu tive que dar aula de macroeconomia com um colega meu. Ele era muito articulado e arranjou vários relatórios de bancos internacionais. Os bancos estavam discutindo isso. Nós separamos os bancos por opiniões, né? Então, assim, isso era um assunto dos bancos e do setor acadêmico também. Só que ninguém tinha como frear, era muito difícil. Também não tinha espaço político para regular esse setor naquele momento. Era muito difícil. Então, começa que a crise começa em dezembro, né, do ano anterior, inicia-se uma recessão. E aí, logo em seguida, um banco chamado Bear Stearns, ele acaba colapsando, né? Ele tem uma corrida de clientes contra suas contas. Tudo isso daí são sinais preocupantes, porque você tem uma economia que vinha crescendo de uma maneira assim duradoura e de repente ela perde vigor, porque esse crescimento estava cada vez mais baseado na expansão do crédito e o crédito estava indo para um limiar cada vez mais arriscado. Uma hora os próprios bancos sentem a necessidade de evitar a concessão de crédito quando o risco aumenta muito, né? E aí você tem um início de um arrefecimento da atividade econômica. Mas isso é suave. Mas isso basta para criar um pânico, porque todo mundo já está consciente da possibilidade dessa crise, e um banco considerável ele colapsa. E logo em seguida, 2 outros bancos, ele colapsa no 16 de março, tá? Em 7 de setembro e 29 de setembro, na verdade 7 de setembro, 2 bancos, um chamado Fannie Mae e outro chamado Freddie Mac. Se vocês quiserem, olhem no Google, lá no Wikipedia, as razões desses bancos terem esses nomes e a história deles. Mas são bancos imobiliários criados na era Roosevelt, que tinham sido privatizados, mas não tinha ficado muito clara a responsabilidade federal sobre eles eventualmente irem à falência. Aí você tem duas falências exatamente no setor creditício ligado à atividade imobiliária. Aí em 29 você tem uma grande queda abrupta, 29 de setembro, eu digo, né, porque a gente estava em setembro, uma queda abrupta do índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, e você tem ali o início de um processo muito conturbado, né? Em que muitos outros bancos vão ficar se perguntando: meu Deus, qual o percentual da nossa alavancagem que está em ativos que tem alguma vinculação com títulos de hipotecas imobiliárias, né? Com derivativos de crédito imobiliário. Era uma coisa que se falava muito, porque muitos bancos vamos supor, eles financiavam minha casa. Me emprestavam dinheiro, eu dava para eles uma promessa de que eu ia pagar. Aí eles vendiam a minha promessa de pagamento para outro banco, entendeu? Com um desconto. Então o risco foi espraiado. Eu parava de pagar e ninguém nem sabia qual é o banco que estava com o meu... ia ter que arcar com o meu risco de crédito.
Então, essa possibilidade de vender derivativos de crédito, derivativo era uma coisa muito da moda nessa época, né? Tinha uma matéria de derivativos na FEA USP quando eu fui aluno de graduação. Todo mundo que ia para o mercado financeiro queria fazer essa matéria, era tida como um filé mignon, assim, do curso de graduação. Então, bem, a partir daí a gente tem, se coloca, né, sobre o governo a necessidade de intervir, de salvar essas empresas e bancos que estavam, porque também como o setor privado não financeiro acaba se misturando com o financeiro, como a gente viu na aula sobre financiarização, muitos desses derivativos de crédito estavam no portfólio de empresas industriais, tinha nada a ver, né? Então muitas empresas foram falindo, seja por causa da recessão, seja por causa do contágio financeiro que elas tiveram com empresas que faliram por causa da recessão, combinada com a dificuldade de retomar as garantias de imóveis. Bem, aí a partir daí você tem lá também uma mudança do governo, inicia-se o governo Obama, né? A taxa de desemprego ela aumenta muito rápido, chega no 9 de janeiro a 7,2%. Em 13 de fevereiro, Obama anuncia um pacote de estímulo, né? E aí em 1º de junho, mas esse estímulo era cavalar, né? Assim, falam um estímulo, parece uma coisa de economia normal, mas os Estados Unidos não são uma economia normal. São impressões vamos dizer assim, expansão do meio circulante num ritmo assim, acachapante, e o governo federal dando cheque para as pessoas contratarem alguém. Então, você contrata alguém e eu pago o salário, o primeiro salário pelo menos. Com tudo isso, né, e salvando empresas, você tem um resgate da recessão. E o desemprego sinaliza, primeiro ele chega a 10% para depois sinalizar, não muito distante, ali em maio, né, o pacote em março, na verdade assim, é distante, né, é um ano de diferença. O desemprego finalmente cai para abaixo de 9%. Então, assim, essa é a história da recessão. Na verdade, ela é muito interessante porque a gente viu várias crises, algumas muito sérias e reais, que nem a crise da Ásia, a crise do Brasil, mas outras que foram crises anunciadas que acabaram não sendo tão graves, que nem a crise do .com e o bug do milênio. Mas essa é a crise que realmente afeta o capitalismo central, ela provoca uma recessão cavalar, né, e ela provoca um aumento muito grande do desemprego num contexto de mudança de governo, e o governo adota medidas de cunho claramente keynesiano, porque dar dinheiro para alguém contratar alguém não tem outro nome senão keynesianismo. E é bem no momento que eu estava começando a dar aula, eu me lembro que quando eu tinha que ensinar Keynes por força da obrigação dos programas, que os programas compreendiam ainda alguma aula sobre Keynes, eu me sentia dando aula sobre uma coisa arcaica. Eu não acreditava que o Keynes era arcaico, mas eu sentia que os alunos achavam que era uma coisa arcaica, porque eu recorria a exemplos muito velhos ou de países muito distantes para a experiência dos alunos, como era usual recorrer ao Japão, né, naquele momento. Então, porque o Japão tinha uma estagflação, não, uma recessão, uma semi-estagnação prolongada, e recorria a políticas keynesianas, então. Mas não nos Estados Unidos. Então, de repente, o Keynes virou number one, assim, de buscas no Google. E todo mundo queria saber o que era Keynes nos editoriais de jornais, né? De novo, todo mundo sabia nominalmente quem era Keynes, mas o que Keynes tinha mesmo dito. Então, é um momento que tem essa relevância. É o resgate do papel do Estado, né? E desde então, no caso da economia, o início de uma grande briga teórica que a gente nunca se entendeu, na verdade, né? Não há um paradigma dominante na economia como houve antes dos anos 80. A economia neoclássica foi o paradigma dominante por um conjunto de décadas. Depois, não há mais um paradigma dominante, há uma briga, né? E essa briga se aprofundou muito mesmo depois dos anos 2008, do ano de 2008. Bem, essa é uma aula mais leve, né, que tem menos conteúdo, sorte. Eu vou também, como eu havia dito, né, liberar a prova. Então,
Usem o tempo, né, para dar uma olhada na bibliografia sobre isso que está no site e também fazer as questões da prova. Obrigado.